Sabemos que o homem sempre ele está detrás dos conflitos, problemas, desavenças sociais, pessoais, interpessoais, assim mesmo também com o seu Senhor. Estes problemas, caros irmãos, têm vários motivos, existem vários fatores, mas dentre esses fatores, existem aqueles fatores que por detrás dele também encontramos outros fatores. Existem fatores mãe que nos leva sempre o homem em conflito pessoal, social, religioso, econômica, até ao nível da desestabilidade política, influencia, porque o ator é este ser humano que carrega este fator, e é um fator muito perigoso. Acima de tudo, não é digno aquele que professa a religião islâmica e segue os mandamentos do nosso querido nobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrar-se neste mar perigoso que existe, este fator muito perigoso. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, cita no seu livro este fator, um livro intitulado Amradul Qalb, as doenças do coração. Lá ele cita este fator, este coeficiente, que é al-hasadu, a inveja. Caros irmãos e irmãs, a inveja, al-hasadu, como disseram os nossos antepassados, que melhores perceberam a mensagem, define dizendo que al-hasadu, a inveja, inicia no momento em que você muda o seu coração para o lado B. Isto é, você vinha se coordenando, se olhando bem com o seu irmão, mas através de uma dádiva concedida por Allah subhanahu wa ta'ala, aí o seu coração muda para o sentido oposto, no sentido de detestar, no sentido de odiar, no sentido de não gostar daquilo que ele detém. Nesse momento, caros irmãos, aí está o princípio da inveja, o khilaful qalbi. É o momento que o coração muda de um sentido para o outro sentido. Era tudo bem, mas mal que ganhou alguma coisa, obteve a um determinado objeto, e aí você começa a se sentir mal, porque eu é quem estudei melhor que aquele, não merecia estar ali, seria eu. Porque eu é quem sacrifico tanto, é que merecia primeiro ter um automóvel em relação ao fulano. Como é que ele encontrou? Como é que o fulano é chefe no sítio X? Como é que ele vai me mandar? Como é que afinal de contas o chefe dele é este? Muita coisa. E isto estende-se mesmo também na sociedade. Através da inveja, estraga-se muitos lares na sociedade. Porque aquele não merece com aquele merecia estar comigo. Seja os homens, assim como as mulheres. No momento em que você sente isto, aí está o princípio da inveja. Aí nasce o princípio de al-hasadu, a inveja. Os sábios disseram o seguinte: essa mesma inveja, no momento em que você vai sentir detestando o seu irmão daquilo que ele possui, as pessoas vão se dividirem em 3 ou 4 subníveis. Primeiro, existe aquela pessoa que inveja o seu irmão e deseja desaparecer aquele ni'ma, igualarem.
Existe esse tipo de pessoa. Ser expulso onde ele é líder ou chefe, igualarem, porque não está a gostar. O outro subnível, o outro pretende ter o mesmo, caso não consiga, então deseja ele de desaparecer. O outro subnível pretende desaparecer dele e possuir o invejoso. E o quarto, e que é permissível, é desejar o que tem o seu irmão do bem, cuja ele despende este bem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, e aí você ter aquele desejo de ter aquele bem para fazer o mesmo que ele faz no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, sem desejar que ele desapareça aquele bem. Este nível quarto que acabamos de mencionar chama-se al-ghibta. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam permitiu, dizendo que o seguinte: la hasad, não há inveja illa fi ithnatayn, exceto em duas pessoas que você pode desejar o que ele tem. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam explicou quais são essas duas pessoas. E ele disse: rajulun, uma pessoa, atahu Allahu malan, que Allah lhe concedeu riqueza ou bens. Aqui al-mal não é só o dinheiro, mesmo alguns produtos, qualquer coisa que você pode possuir, mas te leva e você consegue expandir isto no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse que essa mesma pessoa que Allah lhe concedeu esta riqueza, ele usa este bem no caminho de Allah. Este tipo de pessoa, você pode desejar ter o mesmo para praticar o mesmo. Se não, vejamos quantos de nós temos bem, mas não usamos no caminho certo. Não é esta pessoa. A pessoa que tem bens, leva esses bens, ao invés de usar o caminho maligno, usa o caminho certo. Fi sabilillah. E aí você deseja ter o mesmo e praticar o que ele está a fazer. Este tipo de pessoa é permissível você desejar ter o mesmo que ele tem. Warajulun, e outra pessoa, atahu Allahu al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe a memorização do Qur'an. Sabe melhor recitar o Qur'an. E aí, quando ele aprendeu, não usa esse Qur'an para o shirk. Existem pessoas que usam este Qur'an para o caminho de Satanás, porque não é permissível, acaba sendo o caminho de Satanás, fazendo o shirk, levando os ayates para fazer os tawizes, amuletos. Existem essas pessoas. Mas o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Allah lhe concedeu o Qur'an esta pessoa, seja homem ou mulher, e ele usa este Qur'an de noite, de dia, no agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é, pratica ibadat, porque o Qur'an é para praticar a ibada com ele. Usa este mesmo Qur'an na prática de ibada. Quando tu empenha de noite, ele recita mais porque ele já memorizou. É diferente de alguém que não memorizou tanto. Então não vai ter também uma recitação prolongada nas suas orações facultativas noturnas, mesmo os tarawih. Então você desejar memorizar este Qur'an para fazer o mesmo que ele está a fazer, o caminho certo. Este tipo de pessoas, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam permitiu você invejá-lo. E esta inveja não é aquele que nós mencionamos no início de 3 categorias. Mencionamos que você desejar remover aquele que ele tem, independentemente de que ele usa para o bem ou usa para o mal, você não quer saber, só você sentiu porque ele adquiriu um bem em que você ainda não adquiriu. Fulano foi chamado para ser chefe num determinado sítio, então você não pode ser subordinado dele. Você começa a doer. Então, dizia eu no início que este fator é uma das razões que influencia muito nas desavenças, que cria desestabilidade social, religiosa, econômica, política, até a relação séria com o seu senhor.
cria desestabilidade através da inveja. E alguém pode dizer, como assim? Meus irmãos, minhas irmãs, primeiro vai de incomodar você próprio, que é o invejoso. No momento que você inveja, não resta dúvida que o seu coração dói. Os outros não dormem pensando no bem que o outro tem antes dele. Ou porque não gostou, ou porque não pode igualar, ou qualquer tipo de ódio que vai nascer no seu coração contra o seu irmão. Vai de doer você primeiro. E aí vai começar a sentir mais. Para aliviar esta dor, você pretende que ele se fizesse acidente e perder aquilo que ele tem, ou se divorciasse, ou se fosse expulso. É aí onde você começa a usar outras vias quando demora aquele processo. Usa outras vias de o quê? Criando namima. Ok? Criando fitna. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna é mais perigoso que matar alguém. E aí começa você criando fitnas. Dentro deste fitna, se este irmão descobrir, e aí entra problemas, conflitos sociais. Conflitos sociais. Este mesmo que você deseja que fosse removido do sítio que ele está, por detrás dele existe uma família que o segue, que ele alimenta. Essa mesma pessoa que você não gosta do que ele tem, faz dos seus negócios. Você pretende que se viesse alguém roubasse tudo aquilo e igualar contigo. Está a alimentar pessoas. No momento em que isto acontece, você já está a criar desestabilidade econômica, porque as pessoas não vão ter onde procurar este risco. Allah nos deu o risco, sim, mas também Ele disse, pessoal, tem que expandir-se para a terra, para procurar esse risco de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Ele disse, qudiyat as-salat, fantashiru fil ard. Tem que despertar-se para quê? A terra, para procurar o risco. E lá onde você vai procurar é lá onde você criou fitna e aquela pessoa não tem como de arrecadar alguém, trabalhar. Então veja o nível da inveja, a desestabilidade que ele cria. Começa contigo e a nível social, a nível econômico, até o nível político, através da inveja. Presenciamos nós discursos violentos, não é? Presenciamos nós agressões físicas por inveja que nasce no nosso coração, que este não pode ser. E existe outro nível, que é a relação do ser e o seu Senhor. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam exorta-nos, dizendo o seguinte: Iyak, tenha cuidado a respeito do hasad, da inveja. فإن الحسد, porque esta inveja, تأكل الحسنات, ele estraga os seus bens, as suas boas ações. A inveja tem que saber, todo aquele cuja tem essa doença no seu coração, faz tudo por tudo para remover, porque está a estragar dia após dia as nossas ações. Quem disse é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam não sabe falar pelos seus caprichos. E ele está a nos dizer: Iyaka, tenha cuidado. Está a dizer a sua umma, que somos nós, a respeito da inveja. فإن الحسد, saiba que certamente esta inveja تأكل الحسنات, estraga as suas boas ações. E nós dia após dia estamos a praticar boas ações.
Só por inveja estraga. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ilustrar mais isso, deixar mais claro como é que isso estraga, ele traz aqui um exemplo no mesmo hadith, dizendo o seguinte: Kama, da mesma forma como ta'kula nar al-hataba, do mesmo jeito que o fogo consome a lenha, ficando cinza. E nós conhecemos como o fogo faz a lenha. Desta mesma forma, a inveja, o Nabi sallallahu alaihi wasallam comparou com o fogo que consome a lenha ficando como cinza. É assim que a inveja destrói as nossas boas ações. Portanto, caros irmãos, é um fator muito perigoso para um muçulmano que não é digno. قال السلف الصالح, os antepassados piedosos, melhores entendidos na matéria do Islã, chegaram ao ponto de dizer o seguinte, que este foi o primeiro motivo que levou o homem, aliás, que levou o Shaitan a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala a nível das criaturas que vivem no céu, os malaika. O mesmo fator foi a razão do homem também a criar o primeiro terror na face da terra. Por exemplo disso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, quando Allah criou o Adão, que é a nossa fonte, kullukum min Adam wa Adam min turab, viemos todos do Adão. Allah, quando criou este primeiro homem na face da terra, chegou o momento em que ordenou os anjos, e dentre os anjos estava lá o Jinn, o Shaitan. E Allah, pela sua ordem, disse para prostrar ao Adão. Nós sabemos que os anjos não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Não desobedecem. Prostraram, excepto o Shaitan. E Allah questiona esse Shaitan, não porque não sabia, ou não sabia, não sabe por que o Shaitan negou, mas para ser autotestemunho no dia de Qiyamah, de que ele, na verdade, negou por isto. Allah questiona, mamana'aka, o que te proibiu você em prostrar para Adão, alayhi salatu wassalam? Ele quebrou seu silêncio. Diz o seguinte: Ana khairu minhu. E o invejoso gosta disto, que eu sou melhor que aquele. Quem é aquele para ser ali? Eu sou melhor. O invejoso é ele melhor. Ele prioritário. E o Shaitan revelou aqui a sua inveja. Diz o seguinte: Ana khairu minhu. A inveja lhe levou ao orgulho. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Simples razões. Criaste-me de mim de fogo e criaste a ele de barro. Então não dignifica eu prostrar. Al-Hasad, a inveja. A inveja. Foi esse um dos motivos que levou ele a adquirir a um nível de orgulho e desobedeceu a seu Senhor. E todo invejoso está a se comportar mal com o seu Senhor. Parece que você está a dizer que Deus não sabe melhor parcelar o seu ni'ma. E nem todo ni'ma que você vê o seu irmão
é o bem para ele. Pode ser teste. Allah testa as pessoas de várias formas. Pela riqueza, pela pobreza, entre outros. Qarun era um rico no Egito, na era de Faraó. Qarun, la'natullah, era rico, mas a sua riqueza era um teste para ele. Chegou o momento de ele exibir dizendo o seguinte: quando os seus companheiros, os seus ministros, disseram para ele para não esquecer o akhira, por os bens que ele acumula aqui na face da terra, qual foi a resposta dele? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Isto eu adquiri pela minha capacidade. Foi assim que o Qarun passou nessa face da terra quando ele é um extravagante. E no dia que Allah subhanahu wa ta'ala fendeu a terra, removeu o Qarun com os seus bens, فَأَصْفَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا, aquelas pessoas que desejavam que tivesse o que tem Qarun, chegou dizendo o seguinte: ai de nós, se Allah nos concedesse como Qarun, seríamos arruinados assim hoje como ele foi arruinado. Veja só, esse desejo que te cria inveja, você pensa, a pessoa Allah lhe concede alguma coisa só para levar a ser causa da sua morte. E você quer ter também para a causa da sua morte? Não. Você não sabe. A melhor coisa, viu, observou, diz la hawla wa la quwwata illa billah. Esse é o melhor remédio. Masha Allah, la quwwata illa billah. Masha Allah, la quwwata illa billah. Esse é o melhor remédio do muçulmano. Ouviu uma novidade, viu o bem do seu irmão, causou-se com outro, você viu. Masha Allah, la quwwata illa billah. Isso remove esta doença tão perigosa, cria muitas desavenças na face da terra, que é a inveja. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته ونادى إليها إلى يوم الدين. وبعد. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos a falar sobre o fator que influencia muito mesmo nos conflitos pessoais, interpessoais, econômicos, a nível político, é até o ser com o seu Senhor, que é a inveja, caros irmãos. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fala num hadith sobre as coisas que um muçulmano tem que se abster, se afastar, que não é digno muçulmano com outro muçulmano se comportar este tipo de comportamento que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos proíbe. Diz o seguinte: la tabaghadu, não pode se odiar, se zangar, tem o seu limite. Wa la tahasadu, e não se invejem. Wa la tadabaru, não se vire costas, criando separações. Wa kunu ibadallahi ikhwana, sejai-vos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, irmãos, unidos. Meus irmãos, minhas irmãs, este hadith traga-nos aqui algumas lições. Dentre elas, a Nabi sallallahu alaihi wa sallam está a dizer que não é possível se juntar no coração de um ser, um muçulmano, imã completo,
juntamente com a inveja. E não é possível existir a irmandade por meio enquanto existe uma inveja. Por isso ele proibiu essas coisas todas. Depois de você se afastar isto, kunu ibadallah, servos de Allah, ikhwana. Isto é, a irmandade vai se frisar no momento em que você não vão se separar, no momento em que você não vão se invejar, no momento em que você não vão se zangar, não vão se odiar. Depois da remoção desse comportamento não tão bom, recomenda-nos o profeta sallallahu alaihi wasallam sermos servos de Allah subhanahu wa ta'ala no cumprimento de suas ordens e sermos apegados como irmãos. Al-Muslim, Akhul Muslim, o muçulmano é o irmão do outro muçulmano. E Allah subhanahu wa ta'ala, por saber de que esta inveja, na verdade, o homem vai praticar na face da terra e tem seus efeitos. Foi através de inveja que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi apedrejado pelo povo Quraish que não aceitava o Islã. No momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam divulgou abertamente, foi apedrejado. Tinha que sair de Meca para Medina, se acomodar lá um determinado tempo, depois da conquista que voltou. Foi por esta razão, al-Yahud e al-Nasara não se apegaram com o Corão, por inveja. Foi esta razão, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَى النَّصَارَى, e eles disseram que os Nasara não são nada. وَقَالَ النَّصَارَى, para o Yahudi também, que não são nada. وهم يتلون الكتاب. الحسد, a inveja. Por isso, por ter seus efeitos tão malignos, perigosos, Allah subhanahu wa ta'ala revela um surat para servir como súplica na proteção contra o invejoso no momento em que se encontra a invejar, que é Suratul Falaq. Allah diz que faz parte entre os Mu'awwidhat, surat para refugiar-se a Allah subhanahu wa ta'ala contra suas malignas. E assim orientou o profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer para os seus netos, Hassan wal Hussein, entre outros duás. Allah diz: Qul, diga, a'udhu bi rabbil falaq, peço refúgio bi rabbi al-falaq, o Senhor de al-falaq. Al-falaq é o princípio do amanhecer. Qul a'udhu bi rabbil falaq, al-furad, min sharri ma khalaq, peço refúgio do sharri, da maldade que Allah criou, que existe neste período. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, eu peço refúgio da noite quando começa a escurecer. Wa min sharri naffathati fil 'uqad, eu peço refúgio dos feiticeiros e feiticeiras no momento que eles sopram, não é? Os seus nós, que melhor e sabem os feiticeiros, nós devemos pedir refúgio. E a maior parte dos invejosos caminham ao feitiço para arruinar aquilo que ele não gosta. E Allah diz: wa min sharri naffathati fil 'uqad, e fecha isto com este fator tão perigoso, terminando com esta sura: wa min sharri hasidin idha hasad, peço refúgio do invejoso no momento que ele inveja. Meus irmãos,
Minhas irmãs, vimos aqui o quão é perigoso ter esta doença nos nossos corações, que é a inveja. Destrói nossas ações, nos dói a nós próprios, cria estresse. No momento que, enquanto você pretende que ele fale, é o momento que ele enriquece mais, você te dói mais. Vamos sanar isto. Não é digno para um muçulmano. Vamos sanar isto. Vamos ver que vamos resolver muitos problemas na nossa sociedade, na nossa saúde, ao nível econômico. Contra pessoas. Não quero que o outro esteja num determinado sítio. Queima o seu arquivo. Ódio. إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل ماشي atenção. إياكم الحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلة وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.